Mas é claro que é importante ser membro da igreja local, sem dúvida. E estamos num tempo em que isso deve ser levado muito a sério, porque há uma grande distorção em muitas mentalidades de pessoas que tendem a negligenciar a igreja do Senhor Jesus. Neste assunto, a igreja local e seus membros, por que ser membro da igreja local, vejo uma tamanha relevância no assunto, e temos de entender a distinção clara entre a igreja invisível e a igreja visível. Temos que fazer a distinção entre templo e a igreja, focalizar a missão da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na terra e, de uma certa forma, nos baseamos em 1 Coríntios capítulo número 14, verso de número 40. 1 Coríntios 14, 40, está escrito: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Falando da prática da igreja, deve haver ordem e decência. Por que então ser membro da igreja local? Vou trazer uma palavra nesse momento direcionada, dando razões porque é importante ser membro de uma igreja local. Primeiro, por ela ser a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, conforme a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sendo ela a igreja de Deus, é um projeto dele e não do homem. E se eu não me encaixo no que ele estabeleceu, estarei propondo mudança e querendo agir contrário a ele, isto é, do meu próprio modo. Quando se fala do Deus vivo, deve lembrar que lá em Apocalipse está falando sobre Jesus, que esteve morto e tornou a viver e tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. O Senhor Jesus é quem está edificando a sua igreja. Ele disse em Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Deus, ela é de Deus e, sendo dele, lembramos que foi comprada, pertence a ele porque foi comprada pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo, conforme Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes. Então, fala que ele comprou com o seu próprio sangue, Atos 20, 28. E esse é um motivo forte, certamente, porque ser membro de uma igreja local, um corpo local onde você se integra nessa família e participa junto aos demais irmãos. Segundo motivo, é por causa do ato batismal. O ato batismal. A igreja é um corpo. E como é que as pessoas fazem parte desse corpo? Através do ato batismal. No batismo, nós testemunhamos publicamente que cremos em Jesus Cristo, que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou. Isto é a essência do Evangelho, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, conforme a carta aos Coríntios, capítulo número 15, versos 2 e 3, verso de 1 a 3, fala sobre a essência do Evangelho. E no batismo, o batismo ele simboliza também, não só sobre Cristo, mas simboliza sobre o crente a morte do crente para o mundo, o seu sepultamento com Cristo e a sua ressurreição com ele para uma nova vida, conforme Romanos capítulo 6, verso de número 4, está escrito que fomos ressuscitados com Cristo pelo batismo. Então, esse texto de Romanos 6, verso 4 está mostrando sobre Cristo e sobre nós. Por que então ser membro da igreja local? Porque, terceira razão,
é porque a mesma palavra que fala da igreja geral, ou de âmbito universal, ou invisível, a mesma palavra que fala sobre essa igreja que Jesus está edificando, é também a palavra que fala da igreja local. A Bíblia fala também sobre a igreja local, e mostrando aí em linhas bem claras que é um corpo onde os membros devem se ajudar mutuamente uns aos outros, edificar para servir um lugar de adoração, pessoas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Note que nesta dispensação, o projeto de Deus para a salvação do mundo, evangelização do mundo, é a igreja, sim. E note que a gente pode constatar aqui, nesse motivo, que as igrejas da Ásia, sobre as quais temos falado em várias semanas aqui em nossa igreja em Santa Cruz, eram 7 igrejas que foram mencionadas no Apocalipse, mas elas são igrejas locais, cada uma autônoma e independente. Note como Jesus dirige a cada uma delas, falando que conhece a igreja, se identifica para ela de uma forma e mostra a atitude que eles tinham, boa ou ruim, corrige, encoraja e dá uma promessa. Então cada uma é responsável diante de si, diante de Deus, irão prestar contas a Ele, cada igreja. Então é importante ser um membro, sim, da igreja local. E ainda mais, tem outro motivo para ser membro da igreja local. Não somente é por causa do batismo nas águas que nos torna membros do corpo local, mas também por causa do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, o que é? Está escrito em Romanos 12:13 que todos nós fomos em um só Espírito, fomos batizados, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Romanos 1 Coríntios 12:13. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Que algumas pessoas até pensam que nós batistas não cremos no batismo com o Espírito Santo. Cremos sim, e eu estou mostrando aqui, e eu pergunto a você, você entende o que é o batismo com o Espírito Santo? Este é o único texto na Bíblia que define o que é o batismo com o Espírito Santo. Existem outros textos que falam sobre o assunto, mas que dá definição é 1 Coríntios 12:13. E o que é então o batismo com o Espírito Santo? É o ato pelo qual nos tornamos membros do corpo de Cristo. A palavra batizar é colocar dentro, é como batizar dentro da água, é mergulhar, ir ao fundo. Então nós, pelo Espírito Santo, fomos colocados para dentro do corpo de nosso Senhor Jesus, formando assim este corpo. E disse, não importa a raça ou nacionalidade, todos formam este corpo do qual Jesus Cristo é um cabeça. E por isso, esse é um batismo único, quando diz lá, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios 4:5 está falando sim sobre esse batismo, o batismo com o Espírito Santo. Então, assim como o batismo nas águas nos torna membro do corpo local da igreja, o batismo com o Espírito Santo nos tornou membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, isso leva-nos à próxima razão pela qual devemos nos tornar membros de uma igreja local. É por causa da comparação que é feita de um corpo em Efésios 5:30, em Colossenses 1:18, e eu vou ler aqui essas duas passagens, Efésios 5:30 e Colossenses 1:18. Olha aqui, eu vou ler. Porque somos membros do seu corpo. Aí disse, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Note que está falando sobre a igreja. Em Colossenses 1:18, como citei, eu vou ler também Colossenses, depois de Filipenses, em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja,
Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Está estabelecido aí na Santa Palavra de Deus que Cristo é o cabeça da igreja. Um membro, para continuar vivo e útil, ele tem que estar ligado ao corpo, não é verdade? Tem que estar ligado inteiramente ao corpo. Um pé não anda só. A língua não fala sem a boca. E assim são os demais membros, cada um depende do outro. Por isso, 1 Coríntios 12, verso 25, diz que os membros, para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, a igreja é um corpo composta de membros, então cada membro é importante no corpo. Você, meu prezado irmão, é importante no corpo de Cristo, tem que estar em função dentro desse todo. Isso chama-se integração. A palavra integração é ter função dentro de um todo. E a igreja de Cristo é um corpo. Ela é chamada também de um edifício do qual Jesus Cristo é o fundamento. O fundamento é Cristo, diz lá: ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. O edifício que cresce para santuário dedicado ao Senhor é bem ajustado pelo ligamento de cada parte, efetuando o seu próprio aumento em amor. Em 1 Pedro 2,5 somos chamados, o crente é chamado de pedra viva, que edifica um templo espiritual, que é o corpo de Cristo, a igreja, a sua igreja. O crente que não é membro de uma igreja local é uma pedra solta fora do edifício. Se todos os membros tivessem a mesma atitude que você tem para com a igreja do Senhor Jesus, como é que ela seria? Como é que ela funcionaria? O que estava desempenhando no mundo? As almas estavam sendo alcançadas para o Senhor Jesus? É importante manter-nos em cima deste fundamento. E Salmo 11, verso 3, disse: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O fundamento, gente, é Jesus Cristo. Sua palavra nos dá as coordenadas, as diretrizes. Sétimo motivo por que ser membro de uma igreja local é por causa da analogia que é feita do casamento e a igreja. O casamento e a igreja. Está em Efésios 5, verso 22 e 33, já li Efésios, então vou repetir o verso 22 do capítulo 5, e disse aqui assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí veja lá o verso que já li, o verso 28 em diante. Assim também os maridos devem amar a mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Verso 30, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande, presta atenção agora, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Verso 32. Está falando sobre Cristo e a igreja, a analogia do casamento está tratando sobre Jesus Cristo e sobre a sua igreja. Então, é importante manter-nos nesse princípio. A analogia de Cristo é casado com a sua igreja. Nós somos membros então do corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Jesus. Aqui em nossa igreja tem um versículo na parede: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.
Gente, a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Um dia haverá o casamento. Ele pagou o preço, o dote do casamento. Ele foi para a casa do Pai e ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Um dia ele voltará para buscar a sua noiva e haverá a festa do casamento. Que glória na eternidade. Gente, isso é algo muito sublime, muito nobre, muito maravilhoso. Não fique fora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Note que mais uma razão para ser membro da igreja é para manter a unidade. Ser membro da igreja é para manter a unidade. Esse foi o importante assunto da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 17, orando pela unidade dos seus discípulos. Note o versículo 11, para que eles sejam um assim como nós. Note o verso 21 do capítulo 17 de João, para que sejam um, o Pai, o Filho e eles, os discípulos. Assim o mundo conhecerá que Jesus é o enviado do Pai. O verso 21 dá conta disso, que havendo essa unidade, união, haverá um reconhecimento da parte do mundo que Jesus Cristo é aquele que o Pai enviou para Salvador do mundo. O verso 22, para que eles sejam um como nós o somos, ó Pai. E verso 23, João 17, 23, para que sejam aperfeiçoados na unidade, e assim o mundo conhecerá. Então, falando aí de conhecimento do Filho, se nós não estamos defendendo a igreja local, a sua importância, nós estamos desvalorizando aquilo que Jesus Cristo valorizou. Ele valorizou tanto a igreja local ao ponto de dar a sua própria vida por ela. E o que ele está fazendo pela igreja local? O que você está fazendo pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? O pastor Gerson Rocha disse: ou somos um em Cristo ou não há cristianismo. João 13:35, Jesus disse que o amor é a forma dos discípulos de Jesus serem conhecidos. O crente que não concorda em ser um membro da igreja local está contra o plano de Deus, dizendo que tem outro projeto melhor, certamente. Isso é arrogância, gente. Isso é incredulidade. Isso é perigoso. Eu pergunto: pode haver essa unidade se a pessoa discorda da igreja e da doutrina, da prática, por isso não quer ser um membro? Não quer ser um membro da igreja, não quer ficar aí de qualquer forma, um desigrejado? Gente, Jesus disse uma vez sobre estar com ele ou não. Lucas 11, ele disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Em Lucas capítulo 11, ele disse isso no verso 23: quem comigo não ajunta, espalha. No livro de Judas o escritor, não é Judas traidor, no verso 3 do seu livro, diz que devemos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé nos foi entregue, precisamos batalhar, e para vencermos temos que estar unidos. Então, os santos são coluna e baluarte da verdade, conforme 1 Timóteo 3,15, forma a igreja. Jesus também disse que um reino dividido, uma casa dividida, não podem subsistir. É plano de Satanás dividir as igrejas e fazer com que os crentes sejam atropelados e desunidos e vivam então fora do plano de Deus, para não propagar o seu evangelho, nem mostrar ao mundo a essência do verdadeiro amor de nosso Senhor Jesus. São Paulo diz que devemos estar firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 1:27. E como fazer isso se não estamos unidos? Não estamos num propósito só. A Bíblia ordena uma posição radical contra divisão na igreja.
Romanos 16, 17 diz que é para notar os que provocam divisão e não se associar. A carnal igreja de Corinto sofreu muito por suas facções e partidarismo dentro dela. Não cabe facção, partidarismo dentro da igreja de nosso Senhor Jesus. E a nona razão pela qual defendemos a importância da membresia da igreja local é porque ela representa a igreja geral, que tem um rol esse que está em Hebreus 12, 23. É a igreja dos primogênitos que está arrolada nos céus. E sabe, é plano de Deus que os pastores contem as suas ovelhas. Dê conta das ovelhas. Olhe quem está, quem não está, quem está faltando, quem está com problema, a perna quebrada, a ovelha fraca, a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, tantas formas de ovelha, né? Tantas ovelhas. Em Mateus 18, 10 a 14, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Então, se o pastor constatou a ausência de uma ovelha entre 100, significa que ele as contou, e ele sentiu falta de uma, e ele foi buscá-la, até achar, e houve grande alegria, regozijo ao encontrá-la. Deus diz que iria dar pastores segundo o seu coração, que conte as ovelhas. Jeremias 33, 13. Conte as ovelhas. Jesus agradece ao Pai por não ter perdido seus discípulos, com exceção um que já era filho da perdição, Judas Iscariotes, o traidor. João 17, 11. Em Atos 2, 41, cresce o número de salvos, a primeira conversão coletiva resultou em quase 3.000 salvos. Então, eles contando os salvos. Em Atos 4:4, esse número sobe para quase 5.000 almas, 5.000 pessoas. Só você vai ficar fora, é? Pense bem, se você é um membro da igreja ou não, e por que não é, não fique fora desse pedaço. Penúltima razão pela qual ser membro da igreja, número 10, é porque é na igreja e através da mesma que o crente deve servir e desenvolver os seus dons. Através da igreja local, o crente desenvolve os seus dons e talentos. 1 Coríntios 12, 28, tem uma lista de dons que ali é colocada, que Deus estabeleceu na igreja, deu a lista de ofícios e de dons a serem executados e aproveitados dentro do corpo local, a igreja de Jesus. Em Efésios 4, 11 em diante, até o 16, está falando que Deus estabeleceu na igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. E disse o verso 11, com vistas, Efésios 4, 11, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E ali fala do modelo de um corpo e de um edifício bem ajustado, consolidado, que cresce para santuário dedicado ao Senhor. Vai até o verso número 16, e exortando ao crescimento e o progresso na vida cristã, na vida da igreja. Cada membro aí bem integrado, consolidado e servindo ao Senhor como fruto da sua dignidade. Última razão que eu quero deixar, porque ser um membro da igreja local, é porque é ordenado os crentes viverem unidos, se congregar. Está lá em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação,
como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Fala da volta de Jesus que está às portas, e que o crente deve sim se preocupar em estar devidamente preparado, equipado e servindo ao Senhor com alegria, aguardando aquele que virá um dia e virá com eterna glória. Amém? Já em 1 Tessalonicenses 5,14 fala sobre a importância de considerarmos uns aos outros, mutuamente nos ajudarmos. Quantas exortações sobre a interação, a ajuda mútua, o desenvolver do dom do amor, que é em coletividade. Então veja o lugar e o valor que tem a igreja local de nosso Senhor Jesus. Eu quero concluir dizendo uma coisa. Se Jesus Cristo deu tanto valor à igreja local, à igreja geral e local, ao ponto de dar a sua própria vida por ela, se entregou por ela, diz em Efésios 5 que ele se entregou por ela, e disse que ele a edificaria. Não é justo, gente, que um crente tenha uma atitude antagônica acerca da mesma, não é verdade? Não querendo ser um membro, não querendo ter um compromisso oficial diante de Deus e da comunidade cristã. Isso seria até uma injustiça, e nos é dito na palavra que toda injustiça é pecado. 1 João 5,17. E Tiago 2,12 disse que assim falai e assim procedei como os que devem ser julgados pela lei da liberdade. Somos chamados à coerência, a proceder da forma em que falamos, como vemos na Bíblia. E a característica dos últimos tempos, as características dos últimos tempos, uma delas é forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. 2 Timóteo 3,5. Lembre-se, a igreja é de Deus. O batismo nos identifica com Cristo e nos une a ela. Não se trata de um mero templo, e sim de um grupo de salvos. O Espírito Santo nos colocou como membro desse corpo, e esse corpo deve funcionar na sua totalidade. Cristo é a base, é o cabeça, é o corpo, é o edifício. A igreja é o edifício, a igreja é o corpo, e somos chamados a viver então nessa unidade. Isso é parte do mistério de Deus, a igreja, a forma como ele